Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco e hoje iniciamos o estudo do livro de Deuteronômio. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens. E importante também, como sempre fazemos, pedir ao nosso Deus para que Ele nos guie e nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer essa oração junto comigo agora. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e Tu nos ajudes a extrair lições para a nossa vida e nos ajudes também a colocar essas lições em prática. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Como mencionamos, então, vamos para o livro de Deuteronômio e eu escolhi 3 passagens para que nós venhamos a ler aqui como base para o nosso estudo. Então, a primeira passagem está em Deuteronômio 7, verso 1 a 5, o segundo trecho no capítulo 11, versos 26 a 28, e o terceiro trecho no capítulo 20, versos 16 a 18. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 7, 1 a 5, diz o seguinte: Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Agora vamos ao capítulo 11, no versos 26 a 28, diz o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. E finalmente, nesse trecho, nessa pequena seleção, vamos a Deuteronômio capítulo 20, versos 16, 17 e 18. Que diz o seguinte: Porém, das cidades dessas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Esse é o último dos 5 livros do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, possivelmente escrito por Moisés lá pelo ano 1410 a.C. Mostra este livro que as vitórias, a posse da terra prometida, a prosperidade e a felicidade dependem da obediência. O livro conta a história de Israel no deserto, finalizando com uma narrativa sobre o próprio Moisés, incluindo a sua morte. Registra também a transição da geração de israelitas que saiu do Egito e padeceu no deserto ao longo daqueles 40 anos, para a transição, então, para uma nova geração que nasceu do deserto e vai entrar na Terra Prometida. O livro registra também a transição entre um povo nômade que morava em tendas para um povo que passa a morar em casas e cidades. Deuteronômio contém instruções visando estabelecer princípios que norteariam
os israelitas. O objetivo era mostrar-lhes como se comportar e como entrar na terra prometida e renovar o pacto feito por Deus com o povo de Israel. É comumente aceito que o livro pode ser dividido em 3 partes principais, formadas por 3 sermões de Moisés. O primeiro sermão olha para o passado, o segundo sermão olha para o futuro imediato ou para o alto, e o terceiro olha para o futuro mais distante. Disse que é possível que esses 3 sermões devem ter sido pregados, todos eles apresentados, entregues, todos eles num período de apenas uma semana. Os profetas do Antigo Testamento costumavam citar Deuteronômio como referência. É interessante notar também que esse livro parece ter sido a parte da Bíblia que Jesus mais apreciava. Ele o utilizava, o livro de Deuteronômio, como um código de conduta. Foi com citações desse livro que o Senhor repeliu aquela investida de Satanás lá no deserto, conforme narrado em Lucas, no capítulo 4. Nesse episódio, Jesus citou 3 capítulos de Deuteronômio, o capítulo 6, o 8 e o 10. Isso é uma indicação de que, pelo menos em algumas partes, em alguns casos, o livro de Deuteronômio pode ser de utilidade prática para todos nós. No próximo quadro, nós avançamos um pouco num tema que vai estar permeando o nosso estudo de hoje, sobre a prática da oração no Antigo Testamento, que passa a ser comprometida pela conduta. E, de certa forma, essa questão da oração faz parte do título do estudo que nós estamos desenvolvendo hoje. Em se falando de aplicação de Deuteronômio para os nossos dias, há muitas instruções encontradas nesse livro que permanecem como um desafio para nós, em termos de compreensão e de aplicabilidade. Uma das questões mais difíceis, por exemplo, nós encontramos nos trechos que nós lemos, lá em Deuteronômio 7 e Deuteronômio 20 também, onde, nessas passagens, nós vemos Deus, um Deus de amor e de misericórdia, instruindo os israelitas a destruírem os cananeus. O que essas medidas tão radicais e talvez tão chocantes dentro dos padrões dos nossos dias teriam a ver com a vida do povo de Israel e as suas práticas de adoração a Javé? É o que nós tentaremos ver ao longo desse estudo. Deus desejava que seu povo andasse em seus caminhos e se comunicasse com ele. Aprendemos na Bíblia que a revelação de Deus é progressiva. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa revelação não havia ainda alcançado o mesmo nível pessoal que nós encontramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o crente podendo se comunicar diretamente com Deus através de quê? Da oração e da leitura da palavra. No Antigo Testamento, para haver comunicação com Javé, entre o povo em geral e Deus, era necessário a intermediação de um sacerdote. Além disso, era necessário os sacrifícios. Sacrifícios e adoração, de certa forma, eram meios de comunicação do povo com Deus. Só que observe o seguinte, sem adoração, era difícil o povo se comunicar com Deus. Para haver adoração, era necessário o povo andar nos caminhos do Senhor. Ou seja, sem uma vida de retidão, era difícil haver adoração e, consequentemente, era difícil haver comunicação do povo com Deus. A exigência de Deus quanto aos israelitas não se misturarem com outros povos, em especial com os cananeus, tinha a ver com esse aspecto de adoração e de comunicação. Não era uma questão de supremacia de raça, mas era uma questão de se opor às questões, às práticas culturais, religiosas, abomináveis que os cananeus tinham. Tais práticas eram tão nefastas que, se absorvidas pelos israelitas, poderiam destruir o povo de Israel. Possivelmente, aqui teríamos pelo menos um motivo para remover os cananeus para longe dos israelitas. No próximo quadro, temos uma pergunta: como entender essas ações radicais contra os cananeus?
Deus teria realmente dado ordens a Israel para destruir os cananeus? Ou a ordem teria sido apenas para removê-los de Canaã? Teriam os israelitas elaborado uma narrativa para justificar uma invasão e um massacre? Se era para remover os cananeus da terra, por que Deus não usou, por exemplo, desastres naturais para afastá-los, ao invés de mandar matá-los? Para responder a essas questões inquietantes, é necessário considerarmos algumas perguntas básicas, tais como: quem eram exatamente os cananeus? Se há outros casos desse tipo na Bíblia, esse tipo de ação na Bíblia? Pode-se identificar um padrão bíblico para alguns casos? Há incidentes semelhantes na narrativa do Antigo Testamento? Quais foram exatamente as ordens que o povo de Israel recebeu sobre esse tema? Deus teria estabelecido limites para o povo agir? Qual teria sido o motivo para tudo isso? Fazer com que os cananeus desocupassem a terra de Canaã, ou o objetivo era mesmo exterminá-los? Hoje em dia, muitas pessoas, tendem a rejeitar a ideia de um Deus irado e violento. Há pessoas que têm fortes reações aos muitos textos do Antigo Testamento que descrevem Javé agindo com uma certa violência, ou com muita violência às vezes. Se sentem mal em relação a um Deus que exige vingança contra seus inimigos, exercendo punição e julgamento severo sobre as pessoas que não obedecem aos seus mandamentos. Alguns culpam Deus de atos contrários à sua natureza e ao seu caráter, quando na realidade, muitas vezes não percebem que esses atos são exercidos por agentes humanos livres. Em recente livro, Violência Divina e o Caráter de Deus, o professor de Antigo Testamento, de nome Claude Mariottini, menciona que Deus dá às pessoas liberdade para elas tomarem decisões, mas às vezes certas decisões impugnam a reputação de Javé. A consequência disso é as pessoas culparem Deus. Ao invés de olharem para a responsabilidade humana nessas ações, os leitores culpam Deus pelo ato perpetrado por agentes humanos. Obviamente, esse tema está longe de ser simples. O que podemos fazer neste breve estudo é apenas tentar responder algumas das perguntas aqui colocadas para a nossa reflexão. Um outro autor, de nome Glenn Miller, pode nos ajudar em algumas dessas respostas. Miller trata esse assunto a partir do seu estudo como um Deus de amor poderia ordenar o aniquilamento dos cananeus. Veremos alguns desses pontos a partir do próximo quadro. A pergunta que segue é: quem eram os cananeus? Os cananeus formavam uma civilização que antecedeu o tempo de Abraão. Possuíam uma cultura guerreira e eram dados à violência e a intransigências diplomáticas. Na época da conquista de Canaã pelos israelitas, eles estavam distribuídos por 7 a 10 reinos e possuíam 30 reis. Possuíam cultos politeístas com práticas consideradas abomináveis, o que incluía sacrifício de crianças. Incluía também incestos, bestialidades, perversões sexuais e prostituição sagrada, tanto masculina quanto feminina. Por volta do ano 1400 a.C., tornaram-se uma civilização corrupta e decadente. Suas práticas foram consideradas repugnantes e proibidas para Israel. Por conta delas, Javé estabelece medidas severas de prevenção e isolamento para os israelitas, possivelmente até visando evitar contágios entre o povo oriundos de doenças. Há precedentes na Bíblia, em especial na história do Antigo Testamento? É outra pergunta que nos vem à mente quando nós abordamos esse tema. A busca de casos anteriores poderá nos ajudar a compreender o ocorrido com os cananeus. Sodoma e Gomorra e o dilúvio, por exemplo, são alguns dos precedentes que encontramos no Antigo Testamento. Esses eventos podem ser vistos
como uma indicação de um possível padrão bíblico para casos extremos de corrupção e maldade. Vale notar que antes de ocorrerem esses rompimentos, esses povos tiveram acesso à verdade. Esse acesso à verdade se deu através de contatos diversos dos habitantes desse povo, contatos diversos deles com os homens de Deus, homens que eram orientados por Deus. E isso por períodos que variaram de 25 a 400 anos, dependendo do caso. Outro episódio muito interessante para a nossa análise é considerar o caso de Nínive, lá relatado em Jonas, quando o povo se arrependeu e foi poupado. Havia um elemento comum nesses casos? É outra pergunta que surge. Nota-se que, como elemento comum entre esses povos corrompidos, muitas de suas práticas eram perversas e eram públicas. Nas ações estabelecidas por Deus, se houvesse inocentes, eles seriam livrados e teriam o sofrimento minimizado. Pais que fossem tementes a Deus seriam poupados, como ocorreu com Ló no episódio lá de Sodoma. Outro ponto a considerar é que os cananeus conheciam Javé. Eles sabiam da chegada dos israelitas e sabiam que Deus haveria de julgá-los. Poderiam ter mudado de rumo, mas não o fizeram. No próximo quadro, avançamos mais um pouco, observando que o objetivo de Deus e também qual era o objetivo de Deus e qual eram os limites para as ações dos israelitas. O objetivo primário de Javé era expulsar. A Bíblia, em algumas traduções, usa a palavra vomitar os cananeus da terra prometida. O que Deus pretendia era minimizar a influência maléfica dos cananeus sobre o povo de Israel. O alvo, portanto, não era exterminar a nação, mas sim deportar o povo. Anos mais tarde, vale observar que o próprio povo de Israel também seria deportado para a Babilônia por conta dos seus pecados contra Javé. Havia vários limites para a ação dos israelitas sobre os cananeus. O texto bíblico nos informa, por exemplo, que os israelitas não deveriam destruir cidades e edifícios, com exceção da capital dos cananeus, a cidade de Hazor. Não deveriam destruir vegetação, não poderiam ficar com objetos sagrados, deveriam oferecer paz para as cidades fora de Canaã. E havia restrições em como os israelitas tratariam as mulheres prisioneiras de guerra das cidades de fora. Então havia várias restrições. O resultado esperado era que o povo cananeu desocupasse a terra. Segundo Glenn Miller, aquele autor que nós citamos, a morte seria uma consequência de não sair. E aí vem a pergunta última para nós fecharmos esse bloco: por que Deus não usou desastres naturais para afastar os cananeus daquela terra? Havendo desastres naturais, talvez Deus não precisasse mandar matá-los à espada. Mas uma possível resposta a essa pergunta é que Canaã era uma promessa e um presente de Deus para o seu povo. Seria razoável destruir a terra com desastres naturais, por exemplo, com enchentes, com secas, com terremotos, com vulcões e toda essa destruição, para então entregar uma terra destruída como presente de Deus aos novos habitantes? É um ponto para se pensar. No próximo e último quadro, nós temos aqui algumas conclusões. Mesmo diante de um cenário histórico bastante duro, como nós estamos observando nesse estudo, creio que nós podemos encontrar pelo menos 5 aplicações para nós. Vamos lá? A primeira aplicação é que devemos ter muito cuidado em tentar assumir o papel de juiz dos atos de Deus. Não temos conhecimento, não temos justiça própria e nem dados suficientes que nos permitam fazer um julgamento justo. Além disso, esse não é o nosso papel. Segunda aplicação: Deus sempre reina, mas por sua opção, nem sempre governa processos. Esses, por sua vez, ou por muitas vezes, são tocados de forma corrompida pelo próprio ser humano, chegando a níveis tão abomináveis que acabam por requerer a intervenção de Deus. Terceira aplicação:
Apesar de Deus ser alguém que executa sua justiça, ele é também um Deus de muitas oportunidades. Os julgamentos finais de Deus sempre foram precedidos de oportunidade de mudanças. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não muda e segue a vida se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Quarta aplicação. Podemos hoje não ter o perfil abominável dos cananeus do tempo de Deuteronômio, mas também vivemos em uma sociedade bastante corrompida, que também requer mudança. Como afirma a mensagem do Evangelho, essa mudança, antes de ser uma mudança da sociedade como um todo, deverá ser uma mudança individual, que nem sempre acontece. Quinta e última aplicação. Conhecer a cultura da época, em especial a cultura dos cananeus e suas práticas, poderá nos auxiliar a compreender um pouco mais o que ocorreu. Entretanto, é provável que, mesmo assim, teremos dificuldades para responder a todas as perguntas. E mesmo se conseguirmos responder a todas as perguntas, será difícil entender o que realmente aconteceu. Nesse caso, devemos aceitar a palavra, crendo que, mesmo sendo alguma coisa além da nossa compreensão, a justiça de Deus é justa e perfeita. Meu desejo é que esses estudos de Deuteronômio sejam motivadores para que você continue a estudar a Bíblia e que sempre possa encontrar estudos que lhe sejam relevantes. Um estudo relevante, ele é relevante quando acontecem três coisas, pelo menos três coisas. A primeira é que você se vê naquele estudo de alguma forma. A segunda é quando o estudo o leva a procurar a Bíblia, a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, quando você se interessa em ampliar seu conhecimento geral. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembra de compartilhar com outras pessoas para que eles também tenham a oportunidade de conhecer esse nosso canal e os estudos que estamos desenvolvendo. No próximo quadro, você vê a panorama do trimestre que estamos seguindo ao longo desses meses. E deixo aqui com você um grande abraço, esperando vê-lo em uma próxima oportunidade.